Boa noite, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para mais uma live aqui no canal da FBTF. Obrigado aí para você que vai entrar, vai bater um papo com a gente, na verdade vai assistir, né, a nossa resenha com Guto Ferreira, treinador referência, recém-campeão agora aí pelo... Fala Paulo Zagallo, boa noite meu amigo, show de bola, bom ter você por aqui, estamos aguardando aí o professor Guto entrar, para a gente bater um papo com ele, falar um pouco sobre a carreira dele, esse último título, falar do Campeonato Cearense, umas coisas interessantes aí. Vamos deixar a fera bem à vontade, né, para a gente poder tirar bastante informação dele aí. Marcelo Veiga também na área. Boa noite, Marcelo Veiga. Boa noite, Douglas. A galera entrando aí para poder assistir a nossa live, que hoje vai ser, repito, né, com Guto Ferreira, cara profissional aí já com uma certa experiência, rodado e que tá atento, né? Tá antenado com o futebol nacional. Olha, o professor tá na resenha, vou chamar ele aqui pra gente bater um papo. Professor Guto, já mandei aí o convite para você, aguardando a sua entrada aí. Professor Guto, boa noite! Boa noite, Palmieri. Boa noite a todos que estão presentes aí na live. Como é que você está, professor? Tudo bem? Legal, tranquilo. Estamos em Recife, né? Tá. Chegamos agora à tarde. Amanhã estreamos o Campeonato Brasileiro contra o Sport aqui à noite. Não deu nem tempo de comemorar direito a Copa do Nordeste, hein, Guto? Fala aí. Se você jogou, você sabe que títulos no meio de temporada é um dia só, uma noite, né? Comemoração dura uma noite só. É verdade. Pau dentro de novo, vamos pro pau, vamos trabalhar de novo e a cabeça já tem que estar rodando para frente já. Cobrança em cima de cobrança, resultado. Como é que você lida com tudo isso, Guto? Essa pressão é diária, né? Treinamento, concentração, preleção, jogador que machuca, jogador que não renova, família que fica longe. Você é casado? Sou casado, tenho 2 filhos e a família me acompanhou até a saída do Inter em 2011. Aí, devido à idade escolar deles, a esposa não acompanhou mais, né? Devido à escola, não dá para ficar mudando toda hora. Então, eu até tive o privilégio de trabalhar perto de casa de 2011 até 2014, a partir da Chapecoense em 2015, aí começou o calvário, né? Nessa questão de família, porque aí 15 dias, quando você está mais ou menos perto e tem um fluxo de voos bons, e quando você está em situações como a do Ceará, por exemplo, 60 dias. Eu vou dar uma passagem de Dia dos Pais em casa, bate e volta, chegar às 8 da manhã e sair 8 da noite. É mais ou menos isso aí, quando está trabalhando, não tem jeito. Aí qual a idade hoje fácil. dos seus filhos? Oi? Seus filhos têm que idade, professor? Então, hoje já estão deixando, um já deixou a adolescência, né? Já está na faculdade, 21 anos, está estudando fora, nesse momento está em casa devido à pandemia. Sim. E o outro está com 18, fazendo curso pré-vestibular também, já está saindo. E a esposa não vê a hora dos dois saírem para poder acompanhar, né? Pois é. Você é de Piracicaba, é isso, Guto? Sou caipiracicabano. Sua esposa é de lá também ou você conheceu ela mais? Também, mas os 2 filhos são gaúchos, nasceram em Porto Alegre. Oh, rapaz, que legal, hein? As lembranças nossas aí. Quantos anos casado, Guto? Eu tenho 24, agora de 2021, bodas de prata. Isso. Pô, que legal. Como é que chama a sua esposa? Josimeire, mas é conhecida por Meire, né? A Meire é uma guerreira por aturar você, Guto? Fala pra gente. Com certeza, em todos os aspectos. O treinador chega em casa mal-humorado. Muito parceira. Eu acho que muito do que eu consigo, do que eu tenho, é a parceria, é a minha base, né?
A família é a minha base e ela é fantástica. É Então fantástica. você divide o título com ela, o bicho, tudo com a família, sempre. Com certeza. Ela que o dia que ela quiser dar o golpe em mim, cara, ela que administra tudo. Ela tem a chave do cadeado, Ela as tem senhas do chave, banco, senha, eu não tenho nada. cartão. Eu só tenho o caminho para depositar o dinheiro só. Ai, que legal. Bom, então aqui, ó, deixar meus parabéns para a Meire, para que vocês sejam muito felizes aí em muitos anos aí, novos ciclos se renovem, né, do casal, que Com é certeza. uma maravilha. A gente fica feliz de saber que, ao mesmo tempo que a gente vê, infelizmente, muita gente se divorciando, né, alguns casais ainda exercitam, né, o contraditório, porque a relação a dois é isso. Não tem casal perfeito, não tem vida perfeita, Com relação certeza. perfeita. O mais difícil é ficar junto, não é isso, Guto? Com certeza, com certeza. Quem Mas separa é fala assim, bom ah, foi ficar de... junto, viu? Assim como tem aqueles que gostam de separar, é muito bom ficar junto também. Ô, Guto, os caras falam assim, nossa, mas é muito difícil separar. Eu falo assim, ó, é mais difícil continuar junto. Eu acho que vocês têm que valorizar mais quem está junto. Eu fiz 25 agora também, eu tô com a minha esposa, eu conheci aqui em Ribeirão Preto, que eu vivo hoje aqui, sou carioca, mas estou aqui esse tempo todo e por causa dela. Então eu acho que entendo bem o que você está dizendo e quero te dar parabéns, porque realmente que Deus abençoe cada vez mais a união de vocês e o seu trabalho, né? Que você vem agora de um resultado Agradeço aí. maravilhoso. Essa Copa do Nordeste, ela é muito difícil, cara. Eu joguei aí no Fortaleza, joguei no ABC, eu morei um tempo no Nordeste. Ela é um alvo a ser conquistado por todos os times que disputam assim, com muito afinco. Todo mundo trabalha pensando na Copa do Nordeste. Como é que foi isso para você, Guto? Como é que está sendo isso? Eu tive o privilégio de ganhar com o Bahia em 2017, né? Então, a gente chegou com um trabalho que foi bem iniciado pelo Argel. Argel saiu invicto do clube. Aí entrou o Anderson, qualificou ainda mais, ele começou a engrenar as vitórias e saiu invicto também. Aí houve a possibilidade dele ir para o Cruzeiro, ele saiu e eu acabei assumindo. Só que eu assumi no dia que o grupo foi afastado devido ao problema de pandemia. Eu fiquei 3 meses em casa esperando para assumir, fazendo reuniões toda semana com staff, com direção, e depois, com o passar das semanas ali, também com os jogadores. Tanto reuniões individuais para a gente bater papo, saber como é que cada um gosta de jogar, eles entenderem um pouco do nosso modelo de trabalho, né, da nossa maneira de trabalhar, e também reuniões onde eu reunia, por exemplo, só defesa, só meio-campo, só ataque, só o lado direito, só o lado esquerdo, para passar ideias, conceitos de jogo, né, conceitos táticos, e isso foi muito legal. Aí nós chegamos jogando. Nós estreamos no campeonato cearense contra o Barbalha, mas já praticamente definido a classificação, e já jogamos um clássico. E aí perdemos o clássico, né? Aí precisava jogar contra o Ferroviário e já viajava para a Copa do Nordeste. Mas o grupo é um grupo muito, mentalmente muito legal, muito forte. Sabe muito o que quer. Tem lideranças fantásticas dentro do grupo. E isso tem me ajudado muito no dia a dia, né? Então, enaltecer que, desde o dia que eu cheguei, o que esses caras trabalham e com a alegria que estão trabalhando, eu não sei se a pandemia, de repente, fez eles refletirem também, né? Porque, queira ou não queira, é um momento difícil, é um momento que traz muita reflexão, mas foi muito bom toda a fase preparatória, né? E aí nós chegamos com um propósito dentro da competição. E os caras se entregaram de corpo e alma, né? Com muito respeito às tomadas de decisão.
são jogadores que participam muito, dialogam muito sobre as dificuldades e as facilidades que eles estão enfrentando dentro das ideias que a gente vai colocando. A gente também abre para eles colocarem as ideias, né? E aí você vai formatando um modelo de jogo e graças a Deus as estratégias que nós adotamos deram certo, né? E nós conseguimos aí seguir essa fase invicta dentro da competição, que começou com o Argel, passou pelo Henderson, né? E terminar com uma sequência dentro da competição de 5 vitórias seguidas. Na realidade, foram 7, né? Porque vieram de 2 vitórias do Henderson e nós mais 5. Então foram 7 vitórias seguidas. 5 empates seguidos e depois 7 vitórias seguidas. Quer dizer, foi fantástico, né? Foi uma competição que eu, dessa maneira, ainda não tinha conquistado. Estou muito feliz com isso. Rapaz, eu tenho que te dar parabéns. O Covid, na verdade, a pancada dele pegou em todo mundo. Pegou em você, pegou nos adversários. E os treinadores tiveram que se reinventar. Você se reinventou, não é isso? Porque com certeza. Você não tinha programado ter que fazer treinamento online para explicar setorialmente o que cada um tem que fazer. Quer dizer, foi um momento mais de reflexão e cair e debruçar na tecnologia, porque muitos de nós tá acostumado no dia a dia ali, campo. Alguns colegas, infelizmente, são até analfabetos digitais. Não é vergonhoso falar isso, porque é difícil mesmo. Você pega hoje um equipamento, ele é tão moderno que parece um painel de avião, você não sabe o que você faz. Então, eu fiquei imaginando, rapaz, que dureza para os treinadores terem que... aqueles que têm uma estrutura, o clube que oferece isso, ele senta e dá o recado dele. Mas mesmo assim, se você quer falar com alguém, se você quer passar um recado, a distância, a dificuldade da comunicação, deve ter sido algo novo na sua carreira. E você demonstrou essa dificuldade aí em relação à distância, né? Bom, a gente teve que se reinventar. Todo mundo fez isso. Mas o que você falou, eu destaco aqui o seguinte: um treinador foi passando para o outro, você assumiu e teve o êxito. Então, existe aí um paradigma, você quebrou vários, a questão da invencibilidade, o bicampeonato, né, que você já tinha conquistado, você experimentou de novo esse gosto. Isso dá um know-how para a tua carreira, para o teu nome, isso é um diferencial. Mas o fato de você pegar da mão de 2 treinadores e falar que os 2 tiveram participação, eu vi algumas entrevistas suas, isso também mostra o teu caráter, a pessoa que você é. Isso é muito legal. E eu tenho certeza que quem te conhece sabe que isso não é da boca para fora, você não está fazendo onda com ninguém. Isso é muito verdadeiro, né? Você é um cara... Você falou comigo, do dia que eu marquei com você essa live até agora, umas 5 vezes, com todo respeito aos outros, que eu falei muito também, mas você foi o cara que eu vi, o colega, né? Que eu vi mais preocupado em atender assim, essa questão de corresponder à expectativa minha, que estava te procurando para fazer a live. Eu cheguei até a comentar com a minha esposa, falei, pô, o Guto, eu não te conhecia, pessoalmente, assim falando, ele me parece ser um cara muito sério, porque ele está preocupado, ele está marcando, é um compromisso que ele está assumindo, é o perfil dele. Você é muito assim mesmo, preocupado, isso chega a te causar uma certa ansiedade como treinador? Como é que você lida com toda com essa pressão? Não, eu acho que a ansiedade, eu acho que a minha faceta é o reflexo do que eu sou em termos de ansiedade, né? De uns tempos para cá, lógico, a gente busca apoio em algumas situações que tem me ajudado muito, né? Mas eu sou ansiedade pura, né? Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que a faceta dá para ver. A gente sempre tem fugas, né? E a minha fuga, infelizmente, é na comida. Não adianta, né? Eu sou um bom garfo e assumo isso. Não adianta. Você é o que é, cara. Não adianta você ficar aí com coisinha, com frescurinha, né? Você tem que se assumir e tocar ficha. Não tem que ficar fazendo pose, fazendo, sabe? Fazendo o que é, o que não é. Você tem que ser o que você é. Se as pessoas gostam, ótimo. Se as pessoas não gostam, vai acontecer o quê? Você não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. Então, eu vi uma entrevista sua. Para você poder viver bem, você tem que
se assumir, saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Logicamente, respeitar muito as pessoas, e eu procuro respeitar as pessoas que estão em volta. E quando eu falo que as pessoas como Argel, como Anderson, e falo também de todos que estão ao meu lado, sempre que eu chego num clube eu procuro agregar, né? Porque eu não acredito no trabalho só meu, né? Eu não acredito no trabalho só da minha comissão, né? Eu acho que para um trabalho fluir, eu acho que todos os envolvidos têm que se sentir importantes, desde o porteiro. Isso é convivência, isso é energia positiva que você vai agregando dentro da... Né? Porque nós estamos de passagem aqui, nós estamos de passagem, cara. Sim. Nós temos uma missão a cumprir, uma missão que a gente nem sabe direito qual é, né? E que a gente tem que trazer alguma coisa de produtivo, nós temos que deixar, a cada passagem, nós temos que deixar algum legado às pessoas que estão próximas a nós, né? Então, eu procuro agir dessa maneira. Às vezes erro, sou ser humano, sou sujeito a erros, às vezes sou estourado, passo um pouquinho do ponto, mas reflito e tenho a humildade de chegar e pedir desculpa, sim, né? E é assim que você vai tocando e, graças a Deus, as coisas vão acontecendo, né? Quer dizer que, além do bom garfo, você é um cara espontâneo. Você não é de ficar guardando. Você chega na hora, já resolve o que está pegando e põe para fora. É isso, desse jeito. É isso aí. Não tem... Às vezes, eu nem percebo que eu estou passando do ponto, né? Alguém que vem dar um toque, cara, foi mal, nem estava percebendo isso. E não levo para frente. Não levo para frente. Eu acho que levar para frente faz mal para mim, né? Quem Sim. leva a mágoa para frente faz mal para ela. Eu acho que não dá. Não dá. Se eu quiser qualidade de vida, eu tenho que viver uma vida aberta, uma vida tranquila, uma vida que você agregue pessoas, agregue energia positiva ao seu lado e não desavenças. O teu ambiente, você falou muito bem do teu elenco. O teu ambiente deve ser muito bom. Eu conversava com alguém em uma das lives e disse o seguinte: eu nunca vi um time ser campeão num ambiente ruim. Eu não vivi isso. Eu não vivi isso. Concordo plenamente. Não é? O ambiente é tudo para você poder chegar. Essa é a maior virtude do seu time? Ou quais outras virtudes você atribui ao teu grupo, ao teu título recente, ao que você busca agora no Campeonato Brasileiro, que você acha que é o ponto mais forte do seu time? Eu acho que nós temos uma defesa muito forte, né? Um time muito compromissado, né? E como nós estamos colocando ainda a nossa maneira de trabalhar, eu sempre procuro começar o meu trabalho pela defesa. Então, hoje nós estamos aí com 1 mês e pouco, 2 meses, alguns jogos, treinamentos antes e depois desses treinamentos, poucos treinamentos de correção. Então, eu não tive ainda muito tempo de dar mais ferramentas ofensivas para a equipe. Isso vai acontecer no decorrer do Campeonato Brasileiro e os jogos que tem subsequentes aí de Copa do Brasil, as finais tal, do Campeonato Cearense, né? E você vai procurando colocar mais coisas novas. Mas isso precisa ter uma base, né? Essa base existe. Nós temos um time com muitas lideranças, né? Jogadores muito importantes, com cabeça muito boa e que agregam muito. Experientes para os momentos, né? Para encarar os momentos. Por exemplo, eu particularmente achei a equipe do Ceará, além de uma equipe vibrante, por um lado, nos jogos, uma equipe muito senhora de si, muito fria, muito calculista nas ações. Isso, com certeza, você não consegue com um time jovem. Você tem que ter peça. Eu ia te perguntar isso. Qual a faixa etária do seu time, Guto? Então, é uma mescla, né? Eu tenho jogadores que eu usei de 20 anos, 21, 22, mas tenho prazo, né? Por exemplo, na zaga. Na zaga, eu tenho um zagueiro
O Klaus, por exemplo, tem na faixa de 24, 25 anos. Tem o Luiz de 31, tem o Samuel de 29, tem o Pacheco, que deve estar na faixa aí de 27, né? Aí você pega o Charles, 23, 24 agora. Mas você pega o Fabinho, 32 ou 33. Você pega o Ricardinho, 34, né? Aí tem o Martin, que já é mais jovem, tem na faixa aí de 23, 24. O William, 28 para 29. Aí tem o Sobis com 35, né? O Vinícius, 29. Então tem uma mescla, tem o Wesley, tem Felipe, que estão no grupo também, o Leandro, na faixa de 24, 25 anos. Aí tem o Matheus também nessa faixa, um pouquinho mais velho talvez, mas tem o Rick, que tem 21, tem o Vitor Jacaré, que tem 20. Então é uma mescla, né? O Fernando Sobral tem 24, e dessa mescla a gente consegue... digamos assim, que os mais experientes se tornam âncoras mentais para os mais jovens, né? Você, o Ceará, eu comentava com alguns amigos, o Ceará comeu por fora, porque é o seguinte, time badalado, Fortaleza, por causa do Ceni, e o Bahia, porque está havendo uma revolução lá, de fora para dentro, né? Um presidente jovem, um cara inteligente, então está se falando muito do Bahia e tal. Você veio quietinho, rapaz. Você é de Piracicaba, você agiu como mineiro. Você foi quietinho e foi beliscando tudo. Só quem acompanhava de perto que talvez imaginasse que vocês fossem capazes aí de surpreender esses dois times. E vocês surpreenderam mesmo. Então dá para entender. Eu quero saber de você o seguinte. Eu fiz essa mesma pergunta para o Fonseca. E eu estou querendo fazer para você. Porque o seu currículo, você trabalhou de norte a sul no país, tem muita experiência nos times dentro do território nacional, com cada território com a sua própria cultura futebolística, o perfil dos jogadores. O que você poderia dar destaque dessa experiência toda que você tem vivido em relação aos estados, que chamou mais a tua atenção? Hoje você está no Ceará. Eu vi uma matéria, na verdade, vi duas matérias suas aqui. Uma foi do UOL, se eu não me engano, onde o repórter pergunta para você, né, o que você está pensando, né, na tua carreira. Ele falou dos títulos, de tudo que você tem conquistado e vem crescendo dentro da tua profissão. O que você tem como expectativa? Mas essa é a segunda pergunta. Porque as pessoas às vezes criam um rótulo do treinador em determinado lugar. É difícil criar um rótulo em cima de você, porque você rodou em todos os estados, você trabalhou de norte a sul no Brasil. Isso é bom, né? Porque não rotulam você nem de nordestino, nem de sulista. Quer dizer, você tem uma rede de relacionamento dentro do teu trabalho que é muito interessante. O que você destacaria de todas essas experiências que você teve pelo Brasil? E a segunda pergunta é isso: o que você pensa em relação ao futuro? Eu sei que hoje você está no Ceará é o teu foco, não dá para pensar no amanhã se não viveu hoje. Ok, tudo bem. Mas eu sei que você tem algumas metas aí na sua carreira. Primeiro, quero saber das experiências nos estados. O que chama mais tua atenção em relação aos estados em que você passou? Eu saí de São Paulo na base ainda, né, para ir para o Rio Grande do Sul. Saí do São Paulo Futebol Clube, da base do São Paulo Futebol Clube, levado por João Paulo Medina para o São Paulo, do 15 Piracicaba para o São Paulo, e depois pelo próprio João Paulo Medina para o Internacional de Porto Alegre. E ali eu passei muito tempo. Eu tive 3 passagens, somando as 3 passagens, eu vivi 13 anos dentro do Inter, né? Toda essa fase de reconstrução do Inter a gente vivenciou, né? E com um trabalho bastante forte em termos de divisões de base e de estruturação dessa parte conceitual do futebol, dessa parte científica, né? O embasamento de departamentos, enfim. Foi muito legal, foi uma experiência muito, muito boa, muito rica. Quando eu cheguei no São Paulo, do 15 Piracicaba, eu olhava os jogadores da base, né? E a primeira coisa que me veio à cabeça: jogar o que esses caras jogam, o que esses meninos jogam tecnicamente. A escola de São Paulo é uma escola muito refinada, né? Se eles conseguirem marcar bem,
nós vamos ter um time extremamente competitivo e que vai passar o rodo em todo mundo. Aí eu fiquei 2 anos no Juventude do São Paulo, disputamos 8 competições, ganhamos 6. E as 2 outras nós somos vice-campeões e 3º lugar invicto. Então, o meu conceito estava correto. Quando eu fui para o Internacional, foi o contrário. Eles marcando o que eles conseguiam, o que eles marcavam, se eles conseguissem jogar, cresceria muito. E aí, desse trabalho, a gente trabalhou muito questões de fundamentos, melhorias dentro da parte estrutural do jogo, da parte atlética, de preparação física, enfim. Nós começamos a trabalhar, inclusive, com treinamentos na época, até de viseira, para o cara poder Baixar a cabeça, o corpo, jogar com a cabeça erguida, enfim. Resultado final de um ano de trabalho, campeão da Copa São Paulo. Então foi muito legal também. Você traça os projetos, você imagina, visualiza e vai em busca, e as coisas têm acontecido. Então, quando eu chego num local, eu tento agregar alguma coisa à cultura. Eu sei qual é a cultura que vai prevalecer, mas eu tento agregar alguma coisa a essa cultura. Quando a gente tem tempo para isso, quando nos dão tempo, geralmente a gente tem conseguido realizar os nossos objetivos, que são os objetivos do clube também. Quando não tem tempo, vai fazer o quê? Aí é a escolha deles, né? E você tem que estar muito tranquilo nessa questão. Você tem que saber até onde é você que está errando, até onde é o clube que está fazendo uma aposta, e daquela aposta, ele aquela cisão que ele está fazendo, pode ter muita coisa que ele vai ter que pagar o preço na frente, né? Fala pra gente do futebol nordestino, Guto. Quais são as características aí? O futebol nordestino, ele cresceu muito administrativamente, pelo menos nos clubes que eu tenho passado, 2 deles, né, que é o Bahia e agora o Ceará. Eu posso dizer assim que os clubes que eu tenho, esses 2 clubes, tão bem organizados quanto a Chape, na época que eu passei, que foi aquele time que acabou se acidentando, né? Eu deixei, o Caio Júnior me substituiu, eu saí dali para vir para o Bahia, né? E, infelizmente, aconteceu tudo aquilo, mas o Sandro Palaoro com certeza foi um dos melhores presidentes que eu trabalhei. Assim como foi Fernando Carvalho para o Inter, foi Marcelo Santana para o Bahia, e hoje eu estou conhecendo o Robson, né? São gestões modernas, são gestões de crescimento, que não se pensa só na equipe, se pensa na estrutura, se pensa no staff, na qualidade do trabalho, para poder se plantar coisas boas, para poder se colher coisas boas. E avanço progressivo. Ninguém vai montar um time. Quando acontece de montar e já correr o resultado no ato, um título grande, isso aí é meramente sorte. Ou os outros que foram incompetentes. Ou deu algum tipo de liga muito, mas isso é uma vez na vida. Exceção da exceção, né? É uma exceção. É uma exceção. E geralmente quem consegue isso, do jeito que ele sobe, ele desce. Porque ele não se embasou para permanecer. Agora, o clube que vai se embasando, ele vai crescendo. O futebol do Nordeste, ele preza, a torcida exige um futebol ofensivo. Se você não atacar bem, né? Essa é uma característica do futebol nordestino. Por outro lado, é uma torcida extremamente calorosa, é uma torcida bastante assim que... deixa eu achar a palavra certa aqui. Carinhosa para com a gente, né? Assim como, se você também eles não conseguirem se identificar, eles também são... Na hora, né? Na hora. Né? São muito autênticos dentro do sentimento, né? Eles expressam o sentimento de uma maneira muito rápida e muito objetiva, né?
E agora o futebol do Nordeste, pô, o futebol do Nordeste tem muita coisa boa. Muitas vezes tem muitos atletas de qualidade que falta adquirir um pouco mais de lastro, né? Um pouco mais de trabalho. E ainda se acha no Nordeste muitos e muitos jogadores que você pode aí, com um trabalho um pouquinho mais prolongado, tirar ele da prateleira A e levar para a prateleira B ou C. Né? E levar ele Entendi. para nível. Coisa que em São Paulo, a maioria dos jogadores já estão recebendo um trabalho de qualidade, né? No eixo Rio-São Paulo para baixo, já estão recebendo um trabalho de qualidade. Então, se ele não está demonstrando, o nível de evolução dele já não é tão grande. Né? Você acha, Guto, que isso aí que você acabou de comentar está mais relacionado à questão da base? Eu falo por experiência, tudo bem que tem um tempinho que eu trabalhei aí no Norte e Nordeste, mas eu via que a base ela deixava muito a desejar. E quando eles investiam na base, era um trabalho de 6 meses, não dava continuidade. Chegava um gestor, tentava desenvolver, aí o clube não investia, daqui a pouco tudo aquilo era desmanchado. E quando um atleta, quanto aos atletas aqui do Sudeste, do Sul, eles têm uma base muito mais, como você disse, refinada. Seria esse o caso de que os atletas... Eu não estou falando daquela capacidade inata, não. Você vai pegar um cara que é craque em cima, paciência, ele é craque, você vai melhorar ele, ele vai jogar bola mesmo. Mas de uma maioria que tem uma certa, né, igualdade, eles saem perdendo nesse caso, né? Com certeza. Eu acho que tem duas situações aí, né? O nordestino ele tem mais espaço físico hoje para ele desenvolver o futebol. As cidades praianas têm, além dos campinhos de várzea, que existe nessas cidades, que a gente encontra nessas cidades. Por exemplo, Fortaleza tem o projeto das areninhas. A prefeitura monta campos sintéticos em tudo quanto é bairro. Né? Conheço. Tem mais de 60 areninhas espalhadas pela grande Fortaleza. Pô, com 60 campos de sintético, como é que não vai sair jogador? E organizados os campos, né? Coisa que, por exemplo, São Paulo, hoje você conta nos dedos aonde tem campo de várzea para jogar. Né? E aonde tem o perigo da violência, tanto São Paulo quanto o Rio. Sim. Então, muitas vezes, o menino não vai ali com medo de tomar de uma bala perdida ou de alguma coisa, ou os pais não deixam, alguma coisa assim. Nas cidades pequenas do Nordeste ainda, os filhos têm condição de brincar na rua, na frente de casa, né? Tanto trânsito, uma série de coisas aí. No interior de São Paulo, nas cidades menores, sim, mas nas cidades maiores já não também. Então, isso, queira ou não queira, atrapalha muito o vocabulário motor, o nível de coordenação do menino desde pequeno. Né? Hoje o menino está muito dentro de apartamento, dentro de casa. Né? Então, o vocabulário motor dele já está reduzido. Aí tem a concorrência de videogame, tem a concorrência de uma série de outras coisas do computador que acaba afastando ele do exercício, do que vai refinar a coordenação motora dele, né? E vai direcionar ele para o esporte, seja futebol, seja qualquer outro. Uma outra coisa, aí o que tem o eixo Rio-São Paulo, Sul, é que tem o dinheiro para fazer o jogador da base. Aí o que eles fazem? Eles investem o dinheiro e vêm buscar jogador aqui em cima. Aí o jogador fica morando a 2.000 quilômetros de casa, falando com os pais por telefone, né? E vira cidadão do mundo. E se o clube não oferecer uma estrutura psicológica, ele se perde. Ele se perde sobre vários aspectos. Ele se perde na essência moral dele, nos valores dele, né? Ele já começa a virar rimo de família. Então, isso tudo atrapalha também, né? E começa a conviver sem ter uma estrutura psicológica, começa a conviver com pessoas que querem tirar vantagem sobre ele.
Querem fazer Aí dele um caminho. abre espaço para esse tipo de gente, né? Exatamente. E aí o futebol fica em segundo plano. Porque ele acha que ele está bem, ele se empolga, ele visualiza lá na frente sem ter a base para sustentar. Quando tem os pais do lado e tem família que possa trazer valores, agregar valores para ele, ele se embasa nos valores. E esses valores sustentam para ele chegar com uma cabeça boa. E sem dizer que a educação é deixada em segundo plano. Né? Então, O que você está dizendo passa por isso também. Sim, Né? o que você está dizendo é o seguinte: a gente poderia tirar vários proveitos da sua colocação. O melhor, no meu modo de entender, esporte de inclusão social é o futebol. Fortaleza está cumprindo esse papel ao fazer as areninhas e disponibilizar, né, essa ferramenta maravilhosa que é o futebol, para que jovens aí em situação de risco ou naquele período do contraturno escolar, eles possam fazer essas atividades, estejam integrados, melhorando tudo isso que você citou aí. Então, parabéns à Prefeitura de Fortaleza por desenvolver esse projeto. E você vê, né? A gente que está no Sul, no Sudeste, que tem mais condição, teria de se investir de forma cirúrgica nessa questão, abre mão desse privilégio que a gente vê aqui, são vários clubes pequenos sendo fechados. O proveito disso, Guto, eles vão colher esse fruto aí daqui a 5, 10 anos, porque esses meninos que estão sendo formados aí, com certeza, então a gente já sabe que daqui a a próxima década, o que vai gerar resultado e retorno para o futebol brasileiro são os meninos aí do Norte e Nordeste. Que o resto do país siga o modelo. Você sabe, aí eu estou conversando com o professor Guto, né? Você é formado em Educação Física, não é isso, Guto? Formado em Educação Física. Essa visão aí é do professor mesmo. Eu sei o que você está falando, eu também comungo da mesma opinião. Deixa eu voltar para o futebol aqui para te perguntar o seguinte. Você vai ter uma decisão ainda do Cearense, não é isso? Vou ter uma decisão do Cearense, 2 jogos. Aliás, faltam 4 jogos contra o Fortaleza esse ano. 2 pelo Brasileiro e 2 pela final do Cearense. Não tem data para essa final do Cearense ainda, Guto? Ainda não. Deve ser colocada nas janelas de Libertadores. Rapaz, 4 clássicos. Isso aí é para botar o treinador em banho-maria, né? Você vai assando aí. Pô, enquanto esses 4 jogos não acontecem, a gente sabe o que é um derby. Com o calor da torcida do Fortaleza, do Ceará, o que representa isso para eles, né? É um negócio incrível, né? É igual lá no Inter também, você deve ter passado. Um trabalho de altíssimo nível e com grandes resultados, que o Rogério vem tendo também, né? Sim. Mas você me permita dizer que você surpreendeu, cara. A gente olhando assim a olho nu, né, de longe, fala, pô, tá difícil pro Guto, hein? Tá difícil, hein? Aí você foi lá e pá! E eu quero saber outra coisa sua. Quem que você teve como espelho, assim? Putz, esse cara trabalha muito legal como treinador. Eu acho que a minha linha é essa aqui. Isso aconteceu com você ou você já vem com um conceito próprio? Não, eu acho que a gente procura pensar um pouco de cada pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que agradecer, levantar a mão para o céu e agradecer todo dia, dobrar o joelho, pelas pessoas que o homem lá de cima me botou no meu caminho, né? Eu tive o privilégio de trabalhar próximo do Tele Santana, eu tive o privilégio de trabalhar próximo do professor Parreira, do professor Altuori. No início, lá bem no início, do professor Hélio dos Anjos, do Muricy, Celso Rotti. Né? Pô, só cascudo, hein? Só campeão de Libertadores, né? Só cara lá em cima. Então, você capta alguma coisa dos caras, né? Acompanhando de longe, mas com um respeito muito grande ao trabalho do Vanderlei, né? Ao trabalho do Oswaldo, do Nelsinho na época. Pô, que o Nelsinho depois foi para fora e aí nos privou, né?
da qualidade do seu trabalho, de poder acompanhar a qualidade do seu trabalho, né? E hoje surgindo N treinadores. Hoje a gente busca também estar acompanhando lá fora, né? Eu sempre que eu posso, eu consigo ir para fora para dar uma espiadinha no trabalho de alguns treinadores, ver como é que está, não só jogos, mas também treinamentos, né? Gosto de alguns treinadores internacionais, gosto de alguns treinadores do trabalho, de alguns treinadores, por exemplo, o São Paulo é um cara que eu sempre acompanhei treinamentos dele, acho a qualidade do trabalho dele diferenciada, né? A gente pode ficar puto com uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente não pode negar a capacidade, Sim, né? sim. De trabalho do cara, né? Então, isso também, eu acho que a gente não pode, a gente tem um futebol com 5 estrelas, mas o futebol ele se recicla, Sim, a vida ela se recicla sim. diariamente e você não pode ficar parado no tempo. Se você ficar parado no tempo, Te você fica atropelam, para né? trás, né? É, é. E ter a humildade de reconhecer que tem que estar o tempo todo buscando dentro da escola brasileira alguma coisa que conduza, né? E se não for a escola brasileira, alguma coisa que possa fazer da escola brasileira forte também, né? Uma coisa que eu ouvi nessas andanças lá para fora, e já ouvi aqui também, o treinador nada mais é do que um ladrão de ideias. Assim como o Guardiola fala que veio aqui no Brasil buscar o modelo da metodologia dele, tem N treinadores que vão em N locais buscar a metodologia do brasileiro, o brasileiro do argentino, o argentino do Uruguai, e assim vai buscar lá fora do português, o português vem buscar aqui. Por quê? Quando você vai enfrentar um clube lá de fora, você tem que conhecer a metodologia do cara. Você tem que conhecer o modelo de jogo do cara para que você possa minimizar seus pontos negativos, priorizar os seus positivos e, dentro da estratégia, montar que seus positivos ultrapassem os dele, né? Para que você possa vencer. Então, você tem que ter esse conhecimento. E, para ter esse conhecimento, você tem que conhecer, né? Você tem que saber da metodologia. E, muitas vezes, nesse conhecimento, você descobre que tem coisas interessantíssimas que, se você fizer, você aprimora a sua também. Com certeza. Quem é o colega que você, quando você enfrenta, você fala assim, rapaz, vou enfrentar esse cara hoje. Colega bom, de trampo, Tem que você muita vai. gente boa, cara. Tem muita gente boa. Aqui Cara, é tem aquele que é uma muita pedrinha no sapato, você fala assim, putz, hoje é ele. Se fosse no. Você falou do Roberto Fonseca, né? Aham. Cara, como é chato jogar contra o Roberto, cara. Como é chato jogar contra o Roberto. Pô, cara, pra Porque ganhar ele, Eu nem sei se eu já ganhei alguma vez do Roberto. a leitura, ele Ó, tem uma boa leitura, é isso, porque tem uns caras que são chatos, né? O cara acompanha cara, tudo. ele amarra seu time, cara. Ele amarra. A coisa não anda, cara. A coisa não É, anda. né? É legal ouvir isso, né? Ele deve estar feliz. Eu vou clicar para ele depois para Não, eu já assim. falei pra ele. Eu já Falando, falei pra ele falando? pessoalmente. Que legal, Já que falei pra ele legal. pessoalmente. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente boa. Então, assim, tirando essa escola que você foi forjado com os caras tops, né? Foi forjado ali, foi aprendendo, foi vendo. Mas o Guto treinador, o que você tem como conceito? Qual é o teu conceito de futebol? Cara, eu trabalhei e eu não coloquei ainda aqui. Eu acho que a minha carreira tem o antes e o depois de trabalhar com o Tite. Eu tive o privilégio, e sou extremamente grato a ele, pelo privilégio que me deu dentro do Internacional, de trabalhar direto com ele, com o Kleber, por, acho que 15 ou 18 meses, não me lembro. E tem muita coisa ali que pesa hoje, na hora que eu estou pensando tudo que eu estou pensando em relação ao meu trabalho. Quando eu estou organizando as estratégias para enfrentar o adversário, né? Que é a busca do controle do jogo, de uma equipe equilibrada entre defesa e ataque,
que aí eu já vou buscar, não é do Tite, é a pressão alta, o futebol compactado, né? Você saber por que ganha, por que empata, por que perde. Você saber como pensa o treinador que você vai enfrentar, porque geralmente como ele pensa é como ele vai armar a equipe. Então, quando você consegue raciocinar sobre isso, você consegue imaginar o que ele pode causar, o que ele pode trazer de surpresa para você. E aí você consegue se preparar melhor para que ele não te surpreenda. Então, são várias situações assim de aprendizado que foi muito rico para a minha pessoa, para a minha carreira, esse convívio, né? Muricy, a maneira que o Muricy sempre armou as equipes, eu acho que, pô, sou fã do Muricy, a facilidade que ele tinha de estruturar as equipes. Eu falo que ele tinha porque já não está trabalhando já há um tempo, né? Mas estruturar, de casar, de fazer as ligas do jogador, quem completa quem, né? O Parreira, o gosto pela posse da bola, né? O Parreira sempre prezou pelo futebol jogado de pé em pé, o futebol apoiado, né? Então, a metodologia de trabalho diário do Paulo Tuori, que foi ali próximo, né? Enfim, tem muita coisa. Cada um você tira uma coisinha que você tenta agregar para você ali. Se eu sentar hoje e ver teu time jogar, um time que você teve tempo de trabalhar, que você conseguiu trazer as peças que você queria, que time que eu vou ver jogar? Qual é o esquema que o Guto, se o Guto puder contratar aquele jogador para aquela posição, mais ou menos o que o Flamengo fez aí com Jesus, né, que era uma seleção, se você for montar um time do teu gosto, qual é o esquema que você... Como eu montaria? Eu montaria com uma defesa rápida, forte, rápida, com posicionamento de linha de 4, trabalhando em conjunto, né? Trabalharia com o meio-campo, com 2 jogadores que a gente brinca puro sangue, mas pelo menos um com poder de construção muito grande, de preferência 2, mas pelo menos um com poder de construção muito grande, e alternância de pisar na área. Mas se não tiver os 2, um mais protetor e um mais pisando na área. Né? E aí, tipo o Paulinho, assim, tipo o Paulinho, que vai e recompõe. Eu posso dizer hoje o Gerson, né? Tá. Eu posso dizer o Gerson, eu posso dizer o Paquetá, que está se arrebentando lá fora porque mudou de posição. Na condição de segundo volante no Flamengo, ele arrebentou, ele foi destaque total. Aí retomou a jogar de meia, e na condição de meia ele tem que ficar de costas, e ficando de costas ele não consegue ter o rendimento que ele tem de frente. Ele não consegue ter o diferencial que ele tinha jogando de frente. Mais atrás ele sobra, mais na frente falta alguma coisa, não é isso? Falta alguma coisa, exatamente. Um ataque de mobilidade, mas com velocidade e com jogadores que tenham tanto a facilidade do jogo de retenção de bola, como o jogo rápido 2-1, né? Com muita mobilidade, com 2 jogadores com poder maior de articulação e 2 jogadores com poder maior de infiltração. Não que os de articulação não tenham poder de infiltração. Isso é o que eu gostaria, mas isso é uma situação que você tem que olhar, ver quem que vem para cá. Agora, no aspecto tático, eu gosto do time com marcação alta, com jogo impositivo, né? Quanto mais controle do jogo e mais imposição sobre o adversário, esse é o perfil. E time rápido, time potente, né? O que você espera? O que você espera do teu futuro, Guto? Você está trabalhando para quê? Cara, eu primeiro estou trabalhando
pelos projetos, né? Sempre para obter resultados nos projetos que eu estou tendo, né? E, lógico, em termos de destaque, para cada vez pegar projetos de maior grandeza, né? de maior exposição, né? E maior qualidade. Essa é a busca, né? Eu acho que a gente está conseguindo chegar num patamar legal, mas acho que a gente tem possibilidade de chegar mais alto. Isso. E eu sempre busco fazer melhor, eu sempre busco fazer o próximo trabalho melhor do que o anterior. Está conseguindo. Consegue, às vezes não consegue. Né? Conseguindo. Às vezes consegue, às vezes não consegue, né? Às vezes o problema é seu, às vezes o problema é da condição que você está enfrentando, e isso você tem que ter a leitura também, e não parar de buscar conhecimento, né? De testar coisas novas, né? Não se acomodar, nunca. E cobrar das pessoas que estão ao seu lado, dentro do seu staff, sejam do clube, seja da sua equipe de trabalho, que busquem também, porque não é só você. Eles têm que fazer um contraponto e têm que estar preparados para fazer um contraponto de qualidade. Né? O treinador hoje, a cada dia, ele tem que se expor menos e os auxiliares têm que se expor um pouco mais para que haja a conservação da imagem, né? Para que você se preserve um pouco mais. Mas não é só falar, viu? Faça. É fazer o quê, por quê, debater, né? Você é a linha ali, a cabeça pensante central, né? Que vai construir toda a estrutura e vai determinar, tem que abrir espaço para eles opinarem, né? E dentro disso chegar a uma ideia comum de execução e uma ideia vencedora, né? É assim que a gente procura trabalhar. Doutor, vou deixar um espaço para você agradecer essa galera que passou aí. E, cara, muita gente passou, deixou abraço, parabéns, felicitação aí para você. Agradece essa galera aí por ter participado com a gente dessa resenha. E o que eles podem esperar de você aí no decorrer das competições à frente do Ceará? Fica à vontade, a gente tem 5 minutinhos aí. Palmieri, agradecer mesmo, tem muitos amigos que passaram aí, tem muitos torcedores de vários clubes que eu trabalhei. Obrigado pelo carinho, pela atenção, né? Por reservar um pouquinho do seu tempo para ouvir o Gordinho falar, né? Mas da minha parte sempre eles podem esperar muita dedicação, muita entrega, né? Muita seriedade no trabalho. A gente vai procurar sempre dar o melhor nosso, procurar fazer o melhor nosso para que os clubes que a gente está defendendo, que a gente está trabalhando, possam ter resultados expressivos. E que Deus nos abençoe e que a gente possa repetir mais e mais resultados como esse que a gente conseguiu aí recentemente. Muito obrigado por tua solicitude, por tua generosidade em me atender a FBTF. A gente sabe que você está concentrado, você já está pronto para uma batalha no dia de amanhã. Eu desejo sorte, sucesso para você aí nas suas empreitadas, Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, em especial na sua carreira. Torço muito por você. E você é o tipo do Highlander que eu queria do meu lado na hora de enfrentar os guerreiros aí na frente. Sabe? O cara grande, forte, que puxa a espada, ele briga com 3 de uma vez só. Muito obrigado, viu, Guto? Satisfação mesmo. Só deixar uma coisa bem clara, tá? Que eu acho que o crescimento do futebol brasileiro, o futuro do futebol brasileiro passa, sim, por a gente não se privar de dividir conhecimento, de dividir ideias, né? Então, ninguém é dono da verdade. O que eu tentei passar aqui foi a minha verdade até aqui. Sim. Ela não é única, né? Ela não é certa, ela não é errada, né? Mas se todo mundo puder dividir, se todo mundo tiver essa ideia de dividir, eu acho que a gente vai poder refletir muito mais e tomar ideias melhores na frente, né? Tomar decisões melhores na frente, e quem vai ganhar com tudo isso é você individualmente, que está correndo atrás, e é o futebol brasileiro, que necessita muito disso.
Tá? Parabéns. Tá certíssimo. Um abraço. Obrigado, viu, Guto? Valeu. Sucesso aí, tá? Um abraço forte do povo cearense, povo maravilhoso, viu? Fica com Deus, meu irmão. Com certeza. Abração. Parabéns, tá? Valeu. Um abraço na família linda lá, tá? Fica com Deus, Obrigado, viu? igualmente aí. Valeu, Gutão. Obrigado, meu irmão. Te cuida, hein? Te cuida, hein? Com certeza. Valeu, Highlander.